Bom, vou dar play nesse daqui. Vamos ver o que ele tá falando. Nossa, eu nem lembrava mais. Capivara mandou R$10. Sobre o INSS. Estamos vendo que o assalto ao INSS está tudo em silêncio. Esse julgamento do Bolsonaro seria para disfarçar ou abafar essa corrupção. Se puderem comentar sobre isso, agradecemos. Que é o William Bonner lendo isso aí. Tem uma voz artificial. Vozeirão, hein? Mas é aqui a plataforma do Flow que faz essa leitura ou as pessoas mandam já? Não. Os caras mandam por escrito e aí uma inteligência artificial escolhe, você pode escolher uma voz. Daqui a pouco chegou uma mensagem do Bob Esponja aí, fica à vontade. Aqui eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. É assim, cara, no Congresso também os caras estavam lá brigando por causa da anistia, brigando por uma série de projetos ligados à questão política. Apareceu Felca, aí muda tudo. Aí todo mundo, à esquerda, quer se apropriar da história do Felca, a direita quer se apropriar. Aí o Hugo Mota vem e dá um passa-moleque em todo mundo no dia de hoje, vota a urgência amanhã. O PL diz que vai fazer obstrução e o INSS fica em segundo plano. E é sempre eu tô ouvindo assim. essa história de obstrução desde abril. Nossa, é a obstrução mais longa da história. Sim. Uma vez eu tava conversando com um cara lá em Brasília. Eu fui lá falar de economia digital, qualquer coisa assim, com os deputados e tal. E aí tinha acontecido foi na época que os caras estavam querendo fazer com que o aborto tinha que. Se uma mulher estuprada abortasse, ela seria incriminada, teria que dar o filho pro pai, que seria um estuprador. Uma parada assim que tava rolando nessa época aí. E os caras estavam falando em cortina de fumaça pra fazer sumir um outro assunto e tal. E eu fui conversar com um cara lá pra perguntar se tinha chance de ser alguma coisa assim. Ele falou, cara, os caras aqui são desorganizados demais pra pensar em cortina de fumaça. Os caras, eles meio que vão fazer... Um provoca, aí o outro vai lá e responde. Isso aconteceu porque um cara pisou no calo do outro e tal. Não tem uma articulação complexa, um xadrez 4D ou 5D. É muito mais... Não sabe jogar nem dama. Os caras não sabem jogar nem dama. O cara falou isso só com outras palavras. Então não sei se tem, de fato, assim... Eu diria que não tem uma tentativa de fazer sumir o assunto do INSS. É só que as coisas... elas vão tomando as suas prioridades de acordo com a forma como repercute. Que nem se falou, o vídeo do Felca, que fez andar um monte de coisa, que até outro dia lá ele tava falando que não tem como colocar isso em urgência, que não sei o quê, porque já tem coisa demais pra gente votar. Esse projeto de 2022 foi aprovado no Senado em dezembro do ano passado, e até recentemente, este ano, esse projeto o PT era contra. É? O PT, o pessoal era contra até ontem, agora só a favor, e é uma zona danada, isso que ninguém tem. Desde abril teve 53 reuniões técnicas, 3 audiências públicas, e é um texto considerado avançado sobre o tema, que coloca criança acima do lucro e, segundo consta, segundo o que dizem os que discutiram, não cria censura. O fato é que essa história do Felca impactou tanto a população brasileira que atropelou os parlamentares e eles pararam de falar de qualquer outra coisa e passaram a discutir isso. É assim que funciona. Vamos para uma próxima aqui? Pô, tu tava falando que o noticiário hoje do Brasil tava complicado. A gente tinha aqui para falar de coisas internacionais, cara, mas não sei, não dá tempo de acompanhar o internacional mais. Você tem que, ou você acompanha o Brasil e você tem que escolher o setor, porque não dá. Se você vai acompanhar a política, você não tem tempo para ler o horóscopo mais. Tá. Ué, então me conta aí o que tu viu de tão chocante assim que a gente ainda não falou sobre. O Trump sábado ou sexta esteve com não sei. Putin. Tá. Isso é do internacional, não tô acompanhando. Tá, do internacional. Eu não tô acompanhando. Esteve com Putin. Putin. Aí depois conversou com Zelensky, com os caras da Europa e da OTAN. E aí numa hora ele fala que a guerra vai acabar amanhã, numa outra hora ele fala a favor do Putin, numa outra hora ele fala a favor do Zelensky. E assim seguimos nós discutindo esse assunto sem saber o que vai acontecer amanhã. O Trump, ele tá na posição, ou ele tá se colocando na posição de não só de polícia do mundo, mas também ele é o organizador de tudo, do jeito dele de negociar.
né? O jeito dele de negociar passa por levar para um absurdo e a gente discute a partir disso para que ele ainda fique em vantagem, né? Então aquela sessão que ele fez lá na Casa Branca com o Zelensky foi uma das coisas mais esquisitas que eu vi na minha vida. Depois eu não sei, acho que foi o Reinaldo que falou da conversa que ele teve com um japonês, que ele estava chamando o cara de japonês. Porque ele não sabia o nome do cara. Porque ele não sabia o nome do cara. Aí é sacanagem. Mas aí tá o Trump na cruzada dele de tentar fazer essa guerra aí acabar. Então ele tá meio que fazendo os caras conversarem de certa forma, né? Porque ele tá dizendo aqui, ó, o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky indicaram que estão dispostos a se reunir para discutir a paz na Ucrânia. Após as conversas de segunda-feira, de ontem, entre o americano Trump e os líderes europeus que se concentraram nas garantias de segurança para Kiev. Basicamente, ele está falando que tem que entregar o território. Tem que entregar um pedaço do território para o Putin. Hoje o Putin fez um convite ao Zelensky para se encontrar com ele em Moscou. E, logicamente, o Zelensky você vai, vou. Vai cair esse avião com certeza. O Marcola me convidou para ir numa área, para ter uma reunião com o vô, claro. Fica difícil, né? Fica difícil, né? Pois é. Aí, dizem que o Trump joga pesado, né? Ele joga muito pesado para ver o que dá. E há uma notícia hoje... Aí agora ele encontrou o Flávio Dino aqui no Brasil e o jogo pesado dele pode não ser mais tão pesado. Dizem que o Zelensky... os caras sendo processados por chamar de gordola. Não falei nada, Tá falei bom, em jogo pesado. Estou falando do jogo. Mas ele diz numa sessão que ele gosta do apelido Rocambole do Inferno. Ele falou numa sessão, ele estava fazendo... É mesmo? Ele faz chit-chat, né, com o Alexandre de Moraes. Eles deviam fazer stand-up comedy os dois. Né, eles fazem um rebate o outro. Aí fala assim, eu recebi um que era Rocambole do Inferno. Uma coisa mais ou menos assim, constrangedor. Entendido. Que bizarro. Na TV Justiça. Ele liberou na TV Justiça essa fala. Tá. Ufa. Porque, porra, o Brasil, de fato, cara, tá de cair o cu da bunda. Ele falou que achava graça desse aí. Esse pode. Ele gostava. Ele falou que achou bastante engraçado. Parece seguro. Sai da TV Justiça, bicho. Os tios falam isso na sessão do Supremo hoje. Você assiste TV Justiça? Não, porque tem corte. Os cortes... Se tivesse um canal de corte da TV Justiça, a pessoa tava milionária. Tá aí, ó. Tá aí um jeito pra você que tá assistindo Não. a gente ganhar dinheiro. Ó. Faz um canal de corte da TV Justiça. Pois é, tem um bom jeito. Não, agora você falar pra fazer corte, já viu o Marçal aí. Aí cuidado. O Marçal comigo não se deu muito bem, não. O Marçal tentou jogar pra cima de mim uns quase, eu não gostei do quase. Já foi, ele tentou jogar um quase pro Datena, o Datena jogou a cadeira nele. Mas bom, a gente falou... Aliás, outro dia encontrei o segurança que esteve dentro da sala no dia do debate que o Flow promoveu, né? Primeiro debate pela internet com os candidatos a prefeito de São Paulo, no ano passado, que eu mediei. E um dos seguranças falou assim, cara, eu tava armado e todo mundo dentro da sala tava armado. Eu falei, pelo amor de Deus. Que maravilha. Que delícia, hein? Depois da cadeirada... Tiro. Um monte de tiro. Melhor não, né? Melhor não, deixa pra lá, Ainda vai. bem que não rolou, né? Pelo amor de Deus. Mas, ô Pavinato, a gente tá falando aqui sobre o jeito... Virgínia. Não é da Virgínia. Vamos falar de influencer. Quer falar de influência? Não quero, tô enchendo o Mas, saco. porra, se liga, a gente tava falando aqui de como o Dino, por exemplo, ele permite, ou dos apelidos que ele gosta, e das atitudes do Alexandre de Moraes, por exemplo, de dar o dedo pras pessoas e depois pedir para que demitir quem tirou aquela foto ali. Você, como comunicador, se sente seguro de falar desses caras, de criticar esses caras, os ministros? O Tramontini trouxe uma expressão que é muito pertinente para quem trabalha na imprensa, que são limites da crítica. Mas aí eu pego essa expressão, que é uma expressão que deve nortear o jornalismo, e eu levo para o debate da universidade, da Faculdade de Direito, e faço a seguinte pergunta. Há limites da crítica quando o objeto da crítica ultrapassa todos os limites?
Porque tem coisa que o Constituinte não ia imaginar que fosse ter um ministro do STF que em um despacho comete 43 erros contados de gramática, vai para um estado do Corinthians usando dinheiro do povo, porque estava lotado de segurança ali, para mostrar o dedo do meio para o povo, que não respeita prazo, etc. e tal. Então, é tanta violação do que é direito, se é certo ou se é errado, eu não sei, mas que é contra o que está escrito. E o Brasil é um país de matriz romana, matriz jurídica romana. É um país de legislação formal. E nós trabalhamos com o que nós temos escrito. E eu vejo tanto isso se repetir, não é um deslize, é um festival. Então, assim, eu estou falando de sujeitos avacalhadores, eu estou falando de sujeitos que sequestraram o mais importante órgão do Poder Judiciário e estão fazendo bunda lelê ali já faz alguns anos. Medo de criticar a gente tem, é óbvio que a gente tem. Mas a gente também tem que fazer lição de casa. Porque não basta eu abrir o jornal e ficar irritado e falar o que me vem na cabeça. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, às vezes 4h30. Às vezes você precisa ir para Brasília pegar uma informação, vai e volta, porque não dá para você falar no telefone. Eu preciso falar com todas as fontes. Eu preciso ter fontes dentro do STF. Eu preciso ter um histórico com certas pessoas que me permita fazer uma crítica mais incisiva, e tudo isso dá muito trabalho. Não é só eu abrir a live e falar, agora é hora de eu sentar o relho. Medo eu tenho, claro. Mas coisas que favorecem. O meu physique do rolo não é muito bom para aprender. Porque me prender assim, prendeu um gay que é jornalista, que é professor da faculdade de Direito, que é escritor best-seller. Então é um combo de coisas que pega mal você prender. E pega mal você prender porque aí eu entro nas categorias, entendeu? Aí eu entro nos identitarismos da vida que pega mal dentro do círculo deles próprios. Segundo, é buscar ter história. Eu já falei aqui, eu ia falar de outra coisa. Segundo, eu não tenho filhos. Eu sou uma pessoa, eu vivo sozinho. Meu cachorro e eu. Então, eu não tenho que temer por filhos, eu não tenho que pensar no sustento das minhas crianças. Então, eu pago pelas cagadas que acontecem na minha vida, pelas desventuras. Cagadas não, porque eu não faço crítica, eu não faria crítica, as críticas que eu faço ao Alexandre de Moraes e ao Flávio Dino, se eles não fossem seriais violadores do direito. Chega a beirar um grau de insanidade incurável. O tanto que eles violam a Constituição e todo o sistema jurídico brasileiro, dia sim, outro também, às vezes, dando 14 seguidas. Então, eu tenho esta segurança do que é direito, mas eu tenho a insegurança porque eu não vivo em um Estado de direito. Medo eu tenho, mas esse medo é menor porque eu não tenho gente para sustentar, não tem ninguém que dependa de mim. Então, se algo acontecer comigo, morre comigo. Então, eu lido assim. Entendi.